Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou pedir para você. Você pode fechar os olhos só um pouquinho e você levar ao coração de Deus algo que só Ele pode fazer. Fecha teus olhos. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a sua vontade, seu doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A sua presença é tudo que eu preciso. A sua presença, só a tua presença, Jesus, é o meu maior valor. Por isso nessa noite, Jesus, atrai o meu coração e atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Tu és tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração pra mais perto de ti. Atrai o meu coração. Posso te tocar. La, 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 la. Jesus. La, 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 la. Podem querer tomar tudo de você, mas existe algo que nunca vão tomar. E este algo chama-se Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A sua presença é tudo que eu preciso. A sua presença, Pai, nesta noite. És tudo que eu mais quero. É tudo que a igreja da fé ela quer, Senhor. Atrai o meu coração. Jesus está aqui, viu? E atrai o meu coração. Posso te tocar, tocar, tocar. Só a igreja diga: atrai meu coração. Atraio pra mais perto. Atraio meu coração. És tudo que eu mais quero.
Se Ele é tudo o que você quer, declare isso com todo o seu coração. Atrai o meu. Tocar. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Eita, que palma pouquinha, gente. Vamos aplaudir Jesus direito, vá. Bem forte, que Ele merece, Jesus merece. Glória a Jesus. Amém, queridos. Meus irmãos. Ai, Jesus, obrigado. Fecha teus olhos só um pouquinho, deixa eu orar um pouquinho. Senhor. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né? Ela se renova. Muitos de nós viemos para o culto. Existem pessoas aqui como eu que já nasceram na igreja. Nós já nascemos vindo para a igreja. Sou filho de pastor. E achamos que não precisamos, ou então achamos que sabemos tudo o que acontece aqui. Mas eu também achava, meu pastor, saber fazer o culto, a gente sabe tudo, né, pastor? Sabemos abrir o culto, sabemos fazer louvor, sabemos tirar oferta, sabemos tudo. Mas tem uma coisa aqui dentro que a gente nunca vai saber. Diga o quê? Saber do dono do culto. Nós nunca vamos saber o suficiente do dono do culto. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Tem alguém que concorda? Diga amém. E diante desse texto, dessa história contada aqui no Velho Testamento, no livro de Daniel, tinha valor. Deus sabia que ele tinha algo que poderia servir e que através deste algo Deus mudaria o coração dele. Mas um dia, Nabucodonosor, ele se levanta de manhã e diz: preciso reunir os sátrapas, prefeitos, os sábios, e reúne esses homens. E ele pergunta: como está todo o império? E eles dizem: Senhor, o império vai de vento em popa, tudo dando certo, as plantações crescendo, tudo crescendo. Mas tem uma coisa: o quê? O Senhor é o homem mais poderoso do planeta. Só que tem gente que ainda não te conhece, que ainda não sabe quem você é. Não, vamos fazer o seguinte: bora fazer algo que venha as pessoas entenderem que você é o Todo-Poderoso. E Nabucodonosor, através de uma sabedoria ruim dos seus sábios, ele vai e constrói uma estátua,
o qual nessa estátua tinha ouro, prata e todos os outros artigos que eram muito caros. E essa estátua, ela tinha 7 metros de altura, por 2,70 metros de largura. E essa estátua podia ser vista além dos montes da Mesopotâmia. Ou seja, ela tinha mais ou menos uma distância de, vamos botar aí, 20 quilômetros, você conseguia enxergar essa estátua de montanhas, à volta das montanhas. Então, ele fez um decreto e disse: todo aquele e essa fornalha, não há um homem sequer que possa escapar dela. E outra coisa, você tem que se prostrar no exato momento em que os instrumentos forem tocados. E o rei Nabucodonosor colocou alguns instrumentos para que o arauto apregoasse em alta voz, ordenando aos povos, nações e línguas, que quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca e do saltério, de gaita de foles, entenda uma coisa: alguém que já clamou esse nome, não esquece. Alguém que já disse que esse nome era sobre todo nome, que esse nome é o nome mais poderoso da história. Esse nome de Jesus é o único que dividiu a história em antes e depois. Não existe outro nome. Interessante que ele sabia que Deus já era o Deus sobre todos os deuses. Mas, mesmo assim, foi, de uma certa forma, contaminado pela conversa dos sábios. Eu quero trazer um primeiro ponto e uma primeira reflexão daquilo que eu estou trazendo nessa história. O primeiro ponto que eu quero trazer para você: você sabe quem é Deus? Você lembra das experiências que Deus trouxe na tua vida e você passou e você esqueceu de Deus? Tem gente que precisa viver um milagre todo dia, porque senão abandona Deus. Tem gente que precisa viver uma prosperidade diária, porque senão Deus não serve. Tem gente que precisa ter todos os dias bom ânimo, porque senão Deus causa desânimo. Aquele que já arrepiou o pelinho desse braço, ou já caiu uma lágrima no olho sentindo essa presença, sabe do que a presença de Deus é capaz de fazer em você. Não existe o porquê de você duvidar da presença. O problema é que vem pessoas de fora e vem no seu ouvido e diz: é melhor você não ir, vai para lá para quê? Vai perder tempo para quê? Existem pessoas que não vêm ao culto porque talvez estão fazendo outras coisas. Não vêm glorificar o nome de Jesus porque o trabalho é mais importante do que a presença de Deus. Escute uma coisa. Uma certa vez o irmão na igreja, ele falou assim para mim: pastor Felipe, ora por mim, pastor, porque eu estou desempregado. Eu falei: meu filho, o que você precisar a gente vai te ajudando aí, vai lá, Deus vai te dar o emprego, Deus vai te honrar. E ele era um engenheiro mecatrônico, ele tinha ele conseguia um bom trabalho. E ele falou: irmão, pastor, ele ficava na porta. Ele chegava mais cedo, ele via os banheiros. Ele chegava cedo, o banco era de madeira, ele limpava os bancos, ele deixava a igreja bonita, não faltava um culto. Um dia eu falei: eita rapaz, esse homem não merece estar desempregado não. Nós fizemos um clamor e Deus, ele foi lá e deu um emprego para aquele homem. Na segunda semana, em 10 dias de trabalho, quarta-feira também era nosso culto. Eu chego e falo: cadê o irmão tal?
Acabou o culto, eu fui lá e liguei para ele. Ô irmão X, cadê você? Ô pastor, fui trabalhar hoje, rapaz, cansado. Cheguei 5h30 em casa, o culto era 7h30. Não ia aguentar não, então eu vou orar para você ficar desempregado, é melhor. Por quê? Porque quando você está desempregado, você está na presença. Mas passa alguém te contaminando e dizendo, está cansado, fica em casa. Irmão, não, se você vem para a casa do Senhor, sou eu que sou doido aqui. Se você vem para a casa do Pai, Ele te renova as suas forças. Irmão, Ele renova as suas forças. Ele te dá ânimo para você vencer amanhã. E isso é real, para quem já entende isso aqui, sabe que isso é real. Quem já viveu um cansado, vai dizer que você não trabalhou hoje. Mas eu falo o que você quiser. No final desse culto você estará renovado. Porque o Senhor nos renova. E diante disso, algumas pessoas fazem a gente entender que não é assim. Falta de sabedoria. Nós estamos buscando sabedoria em quem não tem sabedoria para nos passar. Segundo ponto. Quando o rei Nabucodonosor mandou fazer a estátua, ele não quis colocar que ele era o Deus, a estátua. Ele quis colocar apenas que a estátua era um símbolo de liderança. Porém, o arauto declarava que... Quem era o arauto? Era o homem que falava em alta voz, em um tubo, e dizia que as pessoas deviam se prostrar diante do rei Nabucodonosor. Mas ele dizia que ao Deus Nabucodonosor. Porém, Nabucodonosor disse, calma aí, não é assim, eu sei que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Ei, quem já pisou no Santo dos Santos sabe o que esse Santo dos Santos faz. Não brinca. E Nabucodonosor, creio eu, que ficou intrigado com isso. E todos se prostrando diante dele. Ele passava na rua e todo mundo, eita, rei, Deus. Irmãos, quem conhece a presença não precisa ser adorado. Quem conhece a presença, você pode ser um grande líder. Você pode ser uma grande referência. Eu tenho muitas referências no meu passado. Meu pai, vovô, muitos homens que passaram na minha vida, meus pastores. Porém, eles são referências. Mas o modelo não mudou. Continua esse. Esse é o modelo. Jesus Cristo. Esse é o único modelo que nós temos que seguir. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu sei que é somente Ele que faz, que dá e que tira. Diga a glória a Deus. Então toda vez que tocava os instrumentos, todos se prostravam e adoravam. Um certo dia, nós lemos aqui no versículo de número 8. Por isso no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Quem eram esses judeus? Sadraque, Mesaque e Abidênego, ou Abidinego, como você quiser. Versículo 12. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Nabucodonosor. Quem são eles? Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses, entenda, teus deuses, ele não era o Deus. Eu já ouvi gente pregando, falando que Nabucodonosor era o Deus dele. Não, não. A teus deuses, entenda uma coisa. Nabucodonosor sabe disso. Ele colocou Sadraque, Mesaque e Abidênego na frente de todo o comércio daquela região. É por isso que ela prosperava. Por quê? Sadraque, Mesaque, Abidênego e Daniel, eles eram judeus que acreditavam num Deus todo-poderoso, o único Deus, o Deus que podia mudar a história. E eles estavam ali sendo fiéis a Deus, trabalhando para Nabucodonosor. Escute uma coisa, não tem como dar errado quando você é filho de Deus e serve a um Deus que é certo. Irmãos, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Felipe, eu estou diante de um negócio aqui. Eu falei, só que é o seguinte, eu tenho que tirar tanto e dar tanto para lá, mas eu vou ganhar tanto. Eu falei, não faça, mas é o dinheiro que vai mudar a minha vida. Mas é dinheiro certo? Não. Você vai declarar, não vou, então não pega. Mas pastor, é muito dinheiro, vai ajudar eu aqui. Irmão, se quiser fazer, você faz, mas se eu fosse você, eu não faria. Por quê? Mas ninguém vai saber. Mas Deus vai ver. É igual a Júlia, a gente brincando esses dias, né? A rua da casa dela é contramão, né, filha? Ela estava na rua assim,
Ela era só virar à direita aqui que estava na casa dela, do lado, umas 4 casas assim já era a casa dela. Ela falou, vou entrar aqui, será que Jesus vai ver? Eu falei assim, será que vai ter problema? Eu falei assim, não sei, acho que na terra não, mas no céu é pecado do mesmo jeito. Aí ela, vou dar a volta todinha, deu a volta no quarteirão, não mudou nada, não deixou de ganhar o céu, né, nega? Então, o que acontece? O pecado, as coisas ruins, elas vêm não agora, mas numa consequência futura, elas vêm e te derruba por inteiro. Pastor, como que me derruba? Te deixa em depressão, te deixa com dor de cabeça, te causa problemas que você não consegue resolver, dá um nó na tua cabeça. A tua família se destrói, você começa a ser um alvo de Satanás para ser destruído. Eu não, diga assim, eu não preciso, não, diga direito, eu não preciso me corromper. Eu preciso servir ao Deus fiel. Querido, quando você entende que é Deus que dá, Ele faz. O irmão não aceitou. O rapaz que ofereceu a situação para ele falou, você não vai aceitar por quê? Porque é errado. Fica só você mesmo que eu não vou não. Ele disse, eu estava te testando. Fala o seguinte, a partir de hoje, as licitações todas de eventos aqui são todas suas. A partir de hoje, eu não divido com mais ninguém. O cara que ia ganhar lá 20 mil, acho que num evento, ele passou a ganhar 200 mil por mês. Sabe por quê? Porque quando a gente diz não para as coisas erradas, Deus está derramando um caminhão de bênçãos na tua vida. Mas com as bênçãos vêm também as obrigações. Nabucodonosor, ele recebe Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro do palácio. Está lá os 2 soldados que fizeram a fofoca e disseram, ô Nabucodonosor, tu disseste no teu decreto que aquele que não se prostrasse seria queimado na fornalha, não é isso? Exatamente. Esses 3 aqui não se prostram. Quando toca os instrumentos, eles não se prostram. Aí Nabucodonosor vai lá e diz, vou dar uma chance para vocês 3. Bem baixinho. Uma chance se corrompa um pouquinho só, uma besteirinha, vai. É só dar uma baixadinha, ninguém mais vai ver. É só para eu não precisar matar vocês, que eu gosto de vocês. Ele levantou e disse assim, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua, porque a gente não se prostra diante de Deus nenhum, a não ser do nosso Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Irmãos, Nabucodonosor se enfureceu. Vocês 3 vai ser queimado na fornalha agora. Ele prepara a fornalha, a Bíblia diz que 7 vezes mais do que o normal. Imagina você estar num fogo que é 7 vezes mais aquecido. Eita glória, aleluia. Querido, a Bíblia diz que quando os soldados foram amarrar Sadraque, Mesaque e Abidnego num pedaço de pau, amarraram ele, os 3, colocaram sentado ali, acenderam a fogueira. Era tão forte que o texto diz que os soldados morreram queimados. Deixa eu trazer um outro ponto para você nessa noite. Muitos de nós queremos viver algo novo. É o tema, né, pastor? Queremos viver algo novo, uma nova história, um novo momento, algo novo. Essa música eu acho muito bonita. Quero viver algo novo. Eu acho linda. Mas para mim não serve. Num único sentido. Entenda bem, a música é linda, eu canto. Mas neste momento não serve. Por quê? Para eu viver algo novo é muito fácil. Muito fácil. Para os antigos aqui da igreja. Para eu viver algo novo, basta eu viver agora o que eu aprendi lá atrás. Eu sou daquele tempo dos mirins na escola bíblica dominical, batista tradicional. Eu sou do tempo em que adolescente ficava na salinha. Eu sou do tempo que na escola bíblica tinha jovens. Eu sou do tempo em que na hora que o pastor pregava, ninguém falava. E se falava, estava errado.
Meu pai só olhava assim, ó. Eu, escorregava na cadeira, com medo. O que é isso? Além de princípios, é saber o que Deus nos ensina lá atrás e colocar em prática hoje. Para quê, pastor? Para eu viver algo novo. Faz meu coração arder de quê? De novo. Por quê? Porque lá atrás tivemos um princípio de aprendizado. Se você escuta o pastor Leandro pregando aqui todos os cultos, ele está trazendo para você um aprendizado. Ele está trazendo para você um algo novo. Pastor, mas ele está pregando de Sadraque, Mesaque e Abednego, que aconteceu 600 anos de Cristo, antes de Cristo. E daí? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz para ontem, hoje e eternamente. Jesus não está numa cadeira de balanço esperando o tempo passar, não. Ele é lá na frente, ele já sabe tudo que vai acontecer. Para viver um algo novo, é necessário eu colocar em prática o que eu aprendi do culto passado. Colocar em prática o que eu aprendi, que o pastor ensinou no culto do ano passado. Tem muitas pessoas que, deixa eu perguntar aqui, para quem estuda aqui? Você estuda ainda? Quando vocês vão para a escola, o que vocês levam para anotar? Um caderno e uma caneta, não é isso? Você está anotando aí, não tá? Tem algumas coisas aí, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês trouxeram caderno, papel e caneta aí? Uma, duas. Por que para a escola você tem que levar papel e caneta e para o culto você não tem que trazer? O que é mais importante? A escola ou a igreja? Para viver um algo novo, é necessário você entender que o que eu aprender aqui dentro vai me gerar lá na frente algo novo. E aqui funciona. Aqui é o lugar de dar certo. Diga glória a Deus. Então eles foram presos, atados na fornalha. E ali presos, atados na fornalha, os soldados amarraram eles e eles foram mortos. Os soldados foram mortos. Mas os 3 estavam lá dentro. E como é que tu sabe disso, pastor? Porque o rei Nabucodonosor começou a olhar para dentro da fornalha e percebeu que ali eram 3, mas ele estava vendo 4. Era o momento de dar um glória, tal, mas deixa para daqui a pouco. Preste atenção. Em 2021, em meados desse mês, assim, junho, julho, por aí, acho que era isso, a Júlia sabe mais que eu estava fazendo uma viagem, eu atendi uma agenda numa quinta-feira em São Paulo, e eu tinha uma agenda em Chapecó, Santa Catarina. Eu terminei a minha agenda na quinta noite, eu falei para o rapaz que andava comigo, o Vinícius, eu falei, mano, vamos direto para a agenda, a gente para em Curitiba, a gente dorme um pouquinho, descansa e a gente toca depois da estrada. Eu sempre faço isso. E ele falou, bora. Entramos no carro, estou passando por Curitiba, no último pedágio. Começa a chover muito, muito pesado. E eu percebo lá longe, na curva assim meio longo, um caminhão tinha tombado e estava do outro lado da estrada. Aqui eu estou num lado, o lado descendo, voltando. Tinha um caminhão tombado bem na descida. Eu falei, ei, teve um acidente lá. Está com a pisca-alerta ligada, os carros estão parando. Eu devia estar uns 100, eu baixei para uns 60. Chovendo muito, não dava para ver direito. E eu olhando lá para o acidente, comecei a andar aqui. Eu vi na pista, começou a ficar escura a pista, mas parecia uma pista nova, uma estrada nova. E eu olhando para o acidente e andando devagar. De repente o meu carro toca num óleo, que aquele caminhão estava levando um monte de garrafa de azeite. E derrama aquele azeite todo pela estrada, do lado dele e do nosso lado. E quando eu toco naquele azeite, meu carro roda várias vezes, gira e bate em tudo. Ficamos do lado de um precipício assim. O carro acabou com o carro. Eu olhei para o Vinícius, eu estava com uma dor aqui por causa do cinto. Eu falei, tá tudo bem, Vinícius? Ele bateu a cabeça, tô bem, tá tudo bem. Aí ele meio atordoado, eu também meio assim. Eu não consegui abrir a porta dele, eu desci do carro, nós abrimos a porta dele. E logo em seguida chega um guincho que já estava atendendo o outro lado, chega para a gente. Ele vem para na nossa frente
Meu carro ficou meio de lado assim ainda, meio, parecia uma vala. Ele puxa o carro e coloca em cima. Ele fala para a gente: entrem dentro do caminhão para não ficar na chuva, que eu já vou subir o caminhão aqui. A gente vai para o pedágio, que estava uns 500 metros mais ou menos. E quando a gente chega lá, a gente chega no caminhão, o motorista entra no caminhão e ele fala assim para a gente: e aí, o outro rapaz não vai vir? Eu olho para o Vinícius olha para mim. Eu falo: que rapaz? Não, o rapaz que estava lá atrás, fazendo assim, estava parecendo um enfermeiro que estava cuidando de vocês, todo de branco, fazendo assim para os carros tomar cuidado. Eu falei: não tinha ninguém não. Aí o Vinícius olhou para mim, deu um sorriso. Eu disse: eu já sei quem era. Não estava só eu e você, Vinícius, no carro. Tinha alguém aqui no banco de trás assim, ó. Quando você se propõe a fazer as coisas de Deus com excelência, você nunca está sozinho. Você nunca será abandonado. Você está aquele dia lá lavando a louça, dizendo: Deus faz um milagre. Você acabou de colocar o céu em movimento pela tua causa. E Deus está dizendo: eu vou cuidar de ti. O céu está aí. Ei, Deus está fazendo algo lindo nessa noite na sua vida. Deus está fazendo algo fantástico para mudar a tua história. Naquele dia não eram 3 que estavam atados. Naquele dia no carro não era só eu e o Vinícius. Irmão, tem alguém que sempre está perto de você, mesmo que você não veja. Ele está com a mão poderosa e dizendo: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Quer viver algo novo? Começa a entender que quem está contigo nunca te abandonou. O segredo daquela fornalha não ter queimado os 3 foi uma: não ter aceitado as propostas. Tem gente que fala assim: mas é uma besteirinha, pastor. Ah, vou lá. Pecadinho, ninguém vê. Que besteira. O homem não vê, mas na hora da fornalha, ele vai estar lá. Quando eu saí daquele acidente, nós fomos direto. Eu fui para Chapecó, mandei o Vinícius para São Paulo. E me lembro que meu irmão estava todo sujo de lama, mas peguei um ônibus lá. Peguei um ônibus em São Paulo, voltei para São Paulo com o Vinícius, deixei o Vinícius lá, o carro todo arrebentado. Peguei um ônibus e fui para Chapecó. Cheguei em Chapecó faltando 15 minutos da minha ministração. Eu falei: Deus, o senhor quer alguma coisa? Não deu tempo de ir no hotel, não deu tempo de nada. Estava do jeito que eu estava, eu fui. Fedendo. 16 horas dentro de um ônibus. Cheguei na hora da minha ministração. Quando eu cheguei para ministrar, irmão, eu estava com dor na costela, todo quebrado, porque no ônibus sentou um homem desse tamanho. E eu fiquei assim, ó, torto. Eu falei: Deus, o senhor tem um negócio aqui. E na conferência, era uma conferência para líderes e pastores. Tinham mais de 2.700 líderes. Chega um pastor e diz assim: traga o que Deus está mandando. Eu falei: quem quer voltar para Jesus, aceitar Jesus hoje, mudar a tua história? Levanta um homem lá atrás. Eita. Levanta um pastor lá atrás e vem no altar e diz: eu preciso voltar para Jesus. Eu disse: pastor, o senhor... É, pastor, eu estou cometendo coisas ilícitas que eu não deveria fazer, e hoje Deus está me chamando. Eu não ia vir, mas quando o senhor só falou isso e nem pregou, eu já estou aqui. Eu olhei para o céu e disse: eu entendi, Jesus. O diabo queria me matar, mas o Senhor me guardou, porque o Senhor queria salvar alguém. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que Jesus, mesmo sabendo que você é crente, mesmo sabendo que você é fiel, Ele veio para resgatar a tua alma. Ele veio para te dizer: não desista, não para de crer, eu sou contigo, e nada, absolutamente nada, vai parar o que eu tenho sobre a tua vida. O segredo ainda é: se mantenha sempre fiel. Deus não quer mais de você, Ele quer a tua fidelidade, apenas isso. Seja fiel, seja constante. Ah, pastor, busca a Deus, não sinto nada. Continua buscando, que uma hora você vai sentir. Você está pensando que é só você que está testando Deus? Às vezes Ele olha e fala assim: está me buscando, né? Tem interesse. Se está me buscando porque quero ver quanto tempo vai aguentar. Irmãos, eu passei a semana toda pregando em Chapecó. Depois desse dia, eu tive convite para pregar num monte de igreja.
Só que sábado eu tinha uma agenda numa comunidade, dentro de uma favela lá em São Paulo, com uma igreja que era o tamanho desse altar aqui mais ou menos. Cheguei na igreja, sem carro, estou dentro da igreja, pregando, falando sobre o improvável de Deus, que Deus trabalha com o improvável. E depois que eu estou no meio da mensagem, levanta o pastor da igreja que estava sentado atrás de mim, Assembleia de Deus, né, pastor? Antiga, né? Levanta e diz: pastor. Ele começa a andar atrás de mim, fala com a esposa, fala com a filha e volta de novo, fala com o pastor presidente. Continua andando e fala: pastor Felipe, passa o microfone. Peguei o microfone, passei para ele e falei: eita, falei alguma coisa que eu não devia. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu era morador de rua. Quando a minha esposa engravidou, a Débora, que era nova, da Beatriz, o pai dela mandou a gente para a rua. Eu fui morar dentro de uma barraca na rua. Um dono de uma loja no Brás, ele me deu uma barraca e me deu um monte de sacola, que ele tinha fechado a barraca dele com meia, cueca, calcinha e sutiã, para eu vender nos farol. E ele falou: vende tudo por R$1 e vai comprando, porque naquela época era muito barato, isso há 25 anos atrás. E ele começou a vender. Resultado, ele comprou uma barraca no meio daquele miolo do Brás. Quase um ano depois ele já tinha mais de 10 barracas. 4 anos depois ele já tinha um prédio de 4 andares. 20 anos depois ele já tinha 4 prédios de 4 andares, já era fábrica de um monte de coisa. Muito rico. E ele disse: pastor, uma coisa que eu valorizo, o que é o dinheiro. Eu não dou dinheiro para ninguém. Minha mulher é pior do que eu. E minha filha é pior que nós dois juntos. Eu falei: e daí, pastor, o que tem? Mas você acredita que eu estava sentado aqui, Deus falou comigo o negócio? Ele: fui, pastor, fui, porque eu sou improvável, pastor Felipe. Ele brigando comigo no altar. Eu falei: é, pastor, que legal. E a igreja toda olhando para mim. Eu falei: mas eu estava sentado aqui, Deus falou para mim, o quê? Dá teu carro para o pai. Eu falei: eita, agora. Ele disse: não. Eu disse: está amarrado. Eu falei: não, pastor, está solto. Ele disse: não. Eu fui lá falar com a minha mulher: Débora, Deus mandou dar o carro para o pastor, mas eu falei que ia confirmar contigo. Ela olhou para ele e falou assim: pode dar, que Deus já falou comigo também. Contigo também, comigo também. Não, se for de Deus, vai falar com a Bia. A Bia é materialista, ela quer tudo, ela junta dinheiro no porquinho se for preciso. Filha, Deus mandou dar o carro para o pastor. Ô mãe, pode dar. Eu senti de Deus: pode dar. Ele voltou e falou: amor, pode dar. Ele disse: está amarrado. E começou a andar para lá e para cá no altar. E eu pregando, eu vendo ele andando para lá e para cá, eu não entendia nada. Aí, pastor Leandro, ele foi no pastor presidente, pastor Gilson. Pastor, Deus mandou dar meu carro para o pastor. Ele levantou o paletó e disse: então dá logo e para de bobeira. Eu falei: estou contigo, pastor Gilson. Ele pegou a chave, botou na minha mão. Eu passei uma semana sem carro. Sabe por quê? Porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu não sei o que resposta você precisa, mas o que você precisa não é o que o mundo pode te dar. O que você precisa é o que Deus pode te dar. E com isso, não se corrompa, não se venda, não entregue aquilo que você aprendeu lá atrás para viver um algo novo. Não viva o algo novo com uma única coisa. Diga comigo: eu preciso viver um algo novo sendo fiel. Não eram 3 que estavam lá, mas eu vejo 4. Por que 4? Porque o nosso Deus estava blindando, cuidando e zelando daqueles 3 homens. Nabucodonosor manda apagar a fogueira e dizer: não existe outro Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não existe outro Deus como o Deus desta igreja. Não existe um outro Deus como um Deus que opera maravilhas neste altar. Não existe um Deus maravilhoso, o qual aquele Deus que cuidou de você quando você mais precisou. Eu preciso fazer algo que Deus colocou no meu coração. Existe alguém nessa noite que precisa de uma oração específica, algo que só Deus pode fazer. Se tem alguém, levante a mão, por favor. Tem alguém? Se tem alguém, levante a mão. Se tem alguém que precisa de uma oração, algo que só Deus pode fazer, levanta a mão assim, deixa eu ver. Pronto, você que levantou sua mão, vem aqui para o altar e coloca a mão nesse altar, que eu quero orar por você no altar. Deus pediu para orar por você no altar. Eu vou orar com você no lugar que é consagrado, no altar.